para a nossa segunda matéria da apostila, que nós estamos vendo criação de filhos. Vou mostrar para você aqui a apostila, tá bom? Nós estamos seguindo essa apostila e agora nós estamos no capítulo 2. Falamos aí do capítulo 1, estávamos juntos, e agora voltamos novamente e vamos tratar agora do capítulo 2 da apostila, tá bom? E do que trata esse capítulo 2? Vamos lá. A paternidade de Abraão, Isaac e Jacó. E nós vamos ver como Deus é um Deus de gerações e como ele deseja que os princípios, os valores dele possam andar na geração. Então, nós vamos abordar esse tema segundo essa ótica, né? A autora dessa apostila é a pastora Márcia, né, a esposa do pastor Aloísio, e é um material muito rico, irmãos, muito bom. Eu espero que ele esteja aí nas suas mãos, a fim de que você possa ler, que você possa estudar, e que você possa se debruçar nesse material tão maravilhoso, né? Então, nós vamos falar agora em si da paternidade. Nós começamos a aula 1 e eu disse para você que eu gostaria de chegar nesse ponto, né? Que é exatamente aquilo que o pai vai fazer ali, o pai e a mãe, né? O tutor, o responsável, na sua ação, no seu dia a dia, certo? Então, nosso texto básico é o Êxodo 3:15. Disse Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor é o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O que isso quer dizer? Que coisas da parte de Deus andam nas gerações. Então, nós, pais, nós vamos, vamos ser esses veículos de Deus para transportar, carregar essas coisas que eu vou explicar para você, que vão passar. E vamos ver como essas coisas podem passar, né? Então, Deus, ele vê adiante. E nós também precisamos ver adiante, né? Então, aquilo que nós estamos fazendo hoje, temos que ter a visão de que vai ultrapassar o nosso tempo e vai chegar em outra geração. Esse é o papel do pai. Então, tem coisas básicas que elas devem ser compartilhadas ou digamos assim, formadas, né? Para que tenha repercussão. Guarda esse nome, para que tenha uma repercussão. Guarda isso aí, por favor. Então, a sua paternidade, ela terá uma repercussão. Amém? Assim como a paternidade de Deus tem essa repercussão, a sua também terá. Então, o que eu devo fazer, pastor? Então, vamos compartilhar agora. Então, veja, irmãos, ao criar o homem e a mulher, Deus lhe deu três coisas básicas: uma identidade, valores e propósito para a sua existência. Isso é muito importante, né? Se você, de repente, pensar o seguinte: pastor, eu não estou guardando muito bem as coisas. Claro que você vai ter um material didático, eu espero, para você consultar. Mas guarda isso, né? Guarda isso. Nós somos os canais de Deus para identidade, valores e propósito, né? Guarda bem isso, que foi isso que Abraão, Isaac e Jacó fizeram. Eles transmitiram. Como eles fizeram isso, né? Como eles fizeram isso? Então, são coisas importantes, básicas, vamos dizer assim, né? Que nós vamos fazer também. Fazer também.
Então, vamos começar com a identidade. Então, vamos ver se você guardou comigo aqui o que nós vamos trabalhar. Então, identidade, valores e propósito, uma direção, né? Uma direção, identidade, valores e direção. Alguns falam que os pais, eles dão identidade e destino, também é um outro nome nessa riqueza desse curso, né? Então, identidade, o que é a identidade? É a maneira como nós nos vemos. Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu estava exercendo aí a minha paternidade, eu ainda não deixei de exercer, mas eu já passei da fase que nós falamos ali, que daquele sprint, aquele trabalho mais profícuo ali, mais forte, até os 20 anos de idade. E meu filho já tem mais de 20 anos, mais de 30 anos. Porém, o que acontecia? Às vezes, quando ele era jovem, ele falava algumas coisas que tinham a ver com a identidade dele. E eu aprendi desde cedo que a identidade era a coisa mais preciosa numa pessoa. Quem é a pessoa que não tem identidade? É a pessoa que não vai para frente. É a pessoa que não multiplica. É a pessoa que não tem ah, elementos. E o ser humano, ele é realmente esse protagonista de Deus. Ele precisa dessa identidade. A identidade é uma espécie de ponto de lança para tudo aquilo que Deus quer fazer e para que tudo aquilo que o propósito de Deus vai realizar. Né? E tem essa base. Então, a identidade de uma pessoa, ela é praticamente formada na infância, ali até os 7 anos de idade. E quem são os agentes de Deus nesse período? Os pais, né? Então, a família, o responsável, o tutor. E a criança, ela vai se ver e também vai determinar como ela vê a pessoa e como ela vai se relacionar com as pessoas, né? Então, é sobre isso. É sobre isso que nós queremos tocar, queremos falar. Eu lembro que às vezes surgiam algumas coisas. Eu lembro que uma vez eu estava ensinando meu filho e ele falou: pai, eu não aprendo isso. Eu falei: ah, mas alguém aprendeu? Alguém aprendeu. Se alguém aprendeu, você também pode aprender. Ele falou: não, pai, eu sou burro. E aí eu falei: nossa, isso aí faz parte de uma consideração. Lembra que nós falamos que pais são pastores, na verdade, né? Porque eles são sentinelas, e a função do pastor é guardar as ovelhas, né? Sendo sentinela. E o que o pai faz? Ele pastoreia pensamentos. Então, a pessoa vai remover esse pensamento da cabeça do meu filho, sendo didático. Porque o educador precisa ser educado. Então, eu falei: olha, mas olha para mim. Você veio de mim. Qual o juízo, qual a avaliação que você tem de mim? Eu sou burro? Ou não, pai, você é inteligente. Eu falei: pois é. Nós produzimos segundo a nossa espécie, né? Então, você também é inteligente. Olha ao seu redor, os seus tios, né? Eles são pessoas capazes. E então eu usei esse argumento que você também não precisa utilizar desse argumento. Você pode dizer sobre Deus, né? Que você tem a mente de Cristo, né? Como você tem a mente de Cristo e você se vê como uma pessoa menos capaz do que Deus te planejou para ser, entende? São formas que você tem de criar uma identidade certa no seu filho. Então, a identidade, ela tem a ver com como ele se vê, tem a ver com como ele vê
as pessoas e como ele vai se relacionar. E nós trabalhamos, então, construindo esses pilares, né? Como? Através da palavra. Então, sabemos que as palavras que ouvimos na infância, ela exerce um poder sobre nós, principalmente quando vem de pessoas que são os pais responsáveis, pessoas que nós reconhecemos com autoridade. Por isso mesmo é que muitas vezes o próprio inimigo vai lançar setas na sua cabeça, né? Para que você possa reproduzir essas setas e lançá-las nos seus filhos, né? Dizendo coisas que Deus não tem para eles. Então é muito importante. Eu tinha uma máxima comigo que era o seguinte, irmãos. Eu achava que se uma criança ela tem uma fatalidade de quebrar um braço, uma perna, uma costela, ninguém quer isso. Ninguém quer. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas se porventura acontecer, tudo isso é reparado e acaba se tornando mais forte ainda aquele lugar, né? Mas a natureza é assim, Deus proporcionou isso. Porém, uma identidade quebrada é dificilmente reparada. Ela vai precisar de muitos elementos para ser reparada. Então, eu cuidava muito bem de questões que tinham a ver com a identidade. Então, se alguém estivesse falando alguma coisa em relação ao meu filho, eu logo me atentava. Então, o que que essa pessoa está falando em relação a ele? E hoje em dia você tem meios eletrônicos, as telas, né? Elas chegam muito forte para as crianças. E é muito importante. Então, você avaliar o que aquela tela está dizendo da identidade do seu filho. E, às vezes, a tela está ocupando mais espaço, né, do que eu e você. Não precisamos estar atentos a isso. Porque de onde ele está tirando as informações, as palavras que ele precisa para o desenvolvimento saudável da sua identidade, do seu psicológico até, né? Entende? Então é muito importante. É claro que a tecnologia é uma coisa que faz parte da nossa vida, mas nós temos que ter muita atenção com isso. Amém? Então a identidade é um ponto importantíssimo, onde você vai trabalhar através da provisão de Deus. Então, como pais, precisamos dar aos nossos filhos uma identidade de filhos de Deus. Eles precisam saber que eles têm em Deus um pai que os ama. Amém, irmãos? Ótimo. Então, identidade é uma coisa que nós transmitimos às crianças. Precisamos ter de Deus. Então, o trabalho do pai, ele é grande, no sentido de buscar do Senhor os insumos e o poder de Deus, porque a paternidade, como disse, é uma coisa sobrenatural, vai além de nós, tem a ver com Deus. Deus é Pai, quer que nós sejamos representantes dele nessa função, cristãos ou pequenos cristos, né? Fazendo a vontade de Deus. Outra coisa que o Deus de gerações, ele quer que passe para essa geração, quer que você traga presente, são valores. Então, valores são aquilo que Isaac e Abraão, Isaac e Jacó passaram nas suas gerações, né? Então, vamos trazer presente algumas coisas aqui. Então, os pais, eles estão incumbidos, eles têm um encargo de formar uma identidade prevalecente nos seus filhos, né? Eu lembro que uma coisa que me alegrou muito foi quando o meu filho se tornou líder e aí ele foi dar um nome
lá para o grupo, né, para a célula dele, e ele deu o nome de Stomp. Na verdade, é um rinoceronte. Quer dizer, é um bicho forte, né? Tem a ver com uma identidade, a força de Deus. Então, eu fiquei alegre, porque eu falei, poxa, isso é um pequeno reflexo daquilo que nós passamos, uma identidade forte. E não uma identidade forte no sentido humano, mas forte no sentido divino, de Deus. Então, outra coisa são valores. Os pais formam identidade, mas também os pais passam valores. A identidade é apenas o primeiro passo. Nós temos que passar os valores espirituais para os nossos filhos, né? Então, são valores, eles são essa espécie de herança, né, de legado que nós transmitimos aos nossos filhos. Então, valores como, por exemplo, domínio próprio, é muito interessante uma pessoa sem esse domínio próprio. Valores como, por exemplo, amor, né? Valores como, por exemplo, perseverança. Como nós vamos ensinar isso, pastor? É no dia a dia. Valores como, por exemplo, caráter, respeito, na verdade, boa vontade. Um dos valores mais importantes que nós devemos passar aos nossos filhos é boa vontade. E a boa vontade, ela vem do ágape, do sobrenatural, do amor sobrenatural de Deus. Eles se sentem amados, eles vão se expressar com amor, né? E nisso nós apontamos também as mães. Elas têm muita importância. Às vezes a mãe ela está ali alterada por algum motivo. É importante, vou te dar uma dica, se retira, né? Sai de cena, vai, por exemplo, no banheiro e pede a Deus, fala assim, eu preciso agora dessa calma, dessa, né? Preciso disso, que o Senhor me dê, uma vez que eu tenho que trazer algo ali para o meu filho que é diferente do meu natural. Então, esses valores de domínio próprio, de perseverança, eu lembro que eu sempre procurei trazer para o meu filho que ele era um solucionador de problemas difíceis. Você vê? E realmente hoje ele é. Então, era um valor que estava na minha vida que eu procurei transmitir para ele. Meu filho, sempre que tiver uma coisa difícil, é muito importante você ter de Deus para resolver. Você peça a Deus condições para você resolver esse problema, esse impasse, essa dificuldade, né? E eu sempre colocava ele em enigmas, em situações. Então, foi um valor que acabei passando para ele. Eu lembro que, talvez você pense, pastor, como eu vou passar? Eu lembro que eu usei uma ferramenta que, para mim mesmo, eu defini como encontro de gerações. Como você pode transmitir na prática valores espirituais e deixar um legado para o seu filho se você faz parte de uma geração completamente diferente da dele, seu vocabulário é diferente, seu trejeito, a forma de você se expressar é diferente. Mas Deus usou o quê? Deus usou atividades. O Senhor, ele utilizou atividades. Então, ele falava para as pessoas assim, ó, vem me segue. Então, ali eles caminhavam juntos, comiam juntos. Jesus fazia milagre, eles viam, expulsava demônio, eles viam. E eu usei uma atividade que foi o tênis de mesa, quando ele estava na pré-adolescência. E ali eu comecei a transmitir valores de perseverança, né? de superação, de resiliência, né? Que é aquela capacidade que você tem de passar pelos problemas e crescer com os problemas. E eu também traduzi para ele que as informações de Deus poderiam transformá-lo num campeão. E ele realmente foi campeão lá no tênis de mesa, em uma escola ETEC, aqui em São Paulo, onde as pessoas ali, os adolescentes ali, os jovens ali, eles investem muito tempo jogando
nos intervalos, né? Às vezes eles têm tempos livres, tempos de aula, eles investem. E o meu filho acabou se tornando campeão, porque eu utilizei o tênis de mesa como esse encontro de gerações. Você pode utilizar, por exemplo, o camping, uma viagem. Você pode utilizar um filme, para que você para o filme e fale, filho, e aí, o que você faria? Né? Aquelas guerras, os filmes épicos, né? O que você faria? Que decisão você tomaria? Você, então, está trazendo ali valores, coisas importantes para ele. Amém? Deu para entender direitinho? Com dúvida, não? Espero que não. A terceira coisa que nós podemos trazer, que Deus conta conosco, porque Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele vê essa transmissão, né? Santa transmissão de identidade, valores e propósito. Sabe, irmãos, uma pessoa feliz, realizada, ela tem amor e propósito. As duas coisas que mais motivam as pessoas são amor e propósito. E é um gerador muito grande de motivação é você ter um propósito, direção, rumo. Então, quando Deus deu ao homem um propósito de vida, ele estava lhe dando uma direção, um caminho a seguir. Pais espirituais são aqueles que concedem aos seus filhos um senso de direção. Ter direção é ter um propósito na vida. Então, eu lembro muito bem que eu sempre falava com meu filho assim, filho, eu nasci e estou indo para Jesus. E você também. Você vai estar com o Pai, né? Na eternidade. Nós estamos indo para a eternidade. Olha que propósito maravilhoso, né? Então, é importante você trazer essa noção de que ele tem um senso maior na vida, de que ele está ligado com o poder de Deus, e o que ele está fazendo aqui, né? Da onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo. Né? Esse senso de estar ligado a coisas eternas, as coisas de Deus. Então, os pais, eles mostram para os seus filhos, né, a visão que eles não têm. Então, eu lembro que, na época das profissões, né, que as crianças ficam, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, eu comecei a apresentar alguma coisa de, 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 de meta, de futuro, de profissão. E eu lembro que eu tirei a foto de uma profissão, que eu estava com ele lá, a pessoa estava trabalhando, e eu coloquei no descanso de tela. Falei, tá aí, ó. Então, essa é uma coisa boa. E ele acabou trilhando essa profissão e é muito realizado hoje. Então, essa noção de propósito, né? De ter um propósito maior na vida também. E eu sempre falava para ele, filho, você tem um propósito, que é crescer e levar as outras pessoas a crescer também. Proteger as pessoas delas mesmas. Então, eu trazia esses elementos, né? Estou falando assim mais informalmente, fruto da minha experiência. Eu trazia todos esses elementos de direção, de propósito, de encargo, por exemplo. Qual que é o meu propósito? De encargo com as pessoas, de levar a palavra de Deus para essas pessoas, né? Então, aos 9 anos, por exemplo, você pode ter um evangelista, né? Criança que evangeliza os outros. Tudo bem, pastor, é diferente hoje, né? Essa geração, né? Você não pode mais falar de Jesus e tudo. Mas, olha, crianças têm um potencial muito grande de compartilhamento, maior até do que nós pensamos. Então, um dos propósitos da vida da criança é trazer essa salvação. Eu lembro muito bem que chegou um momento da minha vida que eu não vislumbrava propósito.
Falou, nossa, que vazio. O que eu estou fazendo aqui? Né? As coisas que eu tinha eram coisas importantes, grandes, maravilhosas, mas aquilo não me satisfazia. Então, levar a criança ao culto, levar a criança no Kids, né, e mostrar para ela que esse é o caminho dela. Ah, mas eu não quero. Eu ficava junto, falava, a palavra é muito importante para você, porque você é um ser espiritual. Deus tem coisas para você, isso é um grande propósito. Crescer no conhecimento, crescer em graça, crescer na palavra, né? E isso é muito forte. Então, eu quero deixar para você aí, como coroa, né? Como realização, essa possibilidade que se abre para que você possa lidar com esses três elementos, né? Identidade, valores e direção. Como diz, se nada ficar para você desse curso, que isso fique, que permaneça com você. A possibilidade, através da provisão de Deus que você tem, de ser esse canal para as crianças, para os seus filhos, se você é um responsável para essa pessoa que está com você. São três coisas que Abraão, Isaac e Jacó tiveram a habilidade sobrenatural de transmitir à sua geração, de tal maneira que em Jacó essas coisas chegaram. E eu quero declarar que também você está sendo capacitado para que essas coisas possam andar na sua geração. E amanhã eu sonho, você sonha em ter netos, em ter pessoas que vão fazer total diferença. Por quê? Porque nasceu de você. Você foi inspirado por Deus e inspirou também o seu filho a ter identidade, valores e propósitos sobrenaturais. Muito bem, eu quero te agradecer por estar conosco até aqui. Esse é o final da segunda aula aqui da apostila, do capítulo 2, e nós, então, vamos ter mais coisas aí pela frente. Quero te incentivar, te encorajar a você continuar conosco com as aulas, que vai ser muito bom e de grande proveito para você. Quero deixar aqui o meu nome é Ivan, eu sou o pastor Ivan, da Vila Mariana. Estou muito grato em estar com você, poder estar com você aqui e também orar por você. O Pai, eu quero declarar, Senhor, poder sobrenatural, a unção que capacita. Quero declarar uma renovação da esperança a todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem, que eles tenham sua esperança renovada, o seu espírito ativado para a glória que é termos filhos e sermos instrumentos de Deus na criação dessas crianças. Até mais, até breve, se Deus quiser. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.